E agora, irmãos e irmãs, nós vamos fazer a leitura dos textos bíblicos que servirão de base para a nossa edificação espiritual. E nós vamos ler, de fato, dois textos bíblicos. Um do Antigo Testamento e outro do Novo Testamento. O texto do Antigo Testamento está no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, no capítulo 3. Vou repetir, Gênesis, capítulo 3. E a leitura será feita dos versículos 8 em diante. Diz assim o texto bíblico: Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Deus Eterno, que estava passeando no jardim. Então se esconderam dele no meio das árvores. Mas o Deus Eterno chamou o homem e lhe perguntou: Onde é que você está? O homem respondeu: Eu ouvi a tua voz quando estava passeando pelo jardim. E fiquei com medo, porque estava nu. Por isso, me escondi. O texto do Novo Testamento também é no primeiro livro do Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Eu vou repetir também, Mateus, capítulo 14. E nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 22. O texto bíblico diz assim: Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que entrassem no barco e fossem na frente para o outro lado do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois que mandou o povo embora, Jesus subiu um monte para orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali, só. E nesse momento, o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam com força contra o barco, porque o vento soprava contra eles. Já de madrugada, entre 3 e 6 horas, Jesus foi ter com eles, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e disseram: É um fantasma! E gritaram de medo. Nesse momento, Jesus disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: Se é o Senhor que está aí, mande-me andar em cima da água até onde o Senhor está. Jesus respondeu: Venha. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Quando ele sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: Senhor, salve-me! E imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: Como é pequena a sua fé! Por que é que você duvidou? Então os dois entraram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: De fato, o Senhor é o Filho de Deus. Que o Senhor nos abençoe na meditação deste texto da sua palavra.
Meus irmãos e minhas irmãs, nós fizemos a leitura agora há pouco de 2 textos das Escrituras. É claro que são textos muito diferentes. Um é do Antigo Testamento, o outro é do Novo Testamento. Um pertence ao tempo anterior a Jesus Cristo e o outro é do tempo em que Jesus de Nazaré viveu entre nós. Um é da época em que só existia o primeiro casal criado por Deus. E o outro é da época em que a terra já estava povoada por inúmeros habitantes. E entre estes 2 textos, existem muitos séculos de história. Entre estes 2 textos, são inúmeras as distâncias. Mas mesmo assim, os 2 textos têm algo em comum. Existe algo que está presente nos 2 textos que nós lemos. E é claro que é fácil de perceber. Nós estamos nos referindo ao medo. No primeiro texto, deparamos-nos com a figura de Adão. Ele tinha recebido uma ordem de Deus e a desobedecera. E logo depois, Deus se apresentou procurando por ele. E Adão, que antes era amigo de Deus, fugiu da sua presença. E Deus então perguntou: Adão, onde estás? E Adão foi obrigado a confessar: eu ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. No segundo texto, o quadro é totalmente diferente. Jesus aparece despedindo as multidões. E logo depois ele sobe um monte a fim de permanecer em oração. E enquanto isso, os seus discípulos apanharam um barco e começaram a atravessar o mar da Galileia. E quando já era muito tarde, de madrugada, Jesus foi ao encontro dos seus discípulos andando sobre as ondas. E no momento em que perceberam um vulto caminhando em cima da água, os discípulos pensaram que era um fantasma e gritaram de medo. E ainda nesse segundo texto, Jesus se identificou aos seus discípulos e Pedro foi convidado a ir ao encontro de Jesus andando sobre as ondas. E Pedro também se pôs a caminhar em cima da água. Só que ele logo sentiu medo. E quando ele sentiu medo, ele começou a afundar. Meus prezados irmãos e irmãs, estes 2 textos são muito diferentes. Mas em ambos os textos está bem clara a existência deste elemento comum, o medo. Adão sentiu medo de Deus e se escondeu. Os discípulos sentiram medo de um suposto fantasma e começaram a gritar. Pedro sentiu medo do vento e das ondas e começou a afundar. Muitas pessoas podem estranhar o medo de Deus experimentado por Adão só porque ele estava nu. E muitas pessoas também podem ridicularizar o medo de um fantasma que os discípulos sentiram em plena madrugada. E também muitas pessoas podem criticar o medo de Pedro quando ele estava caminhando ao encontro de Jesus. Mas nós queremos afirmar com toda a firmeza: o medo é um sentimento universal.
Vou repetir. O medo é um sentimento universal. Não existem indivíduos que nunca sentiram nenhum medo na vida. Não existem super-heróis capazes de enfrentar toda e qualquer situação sem nenhum temor. O medo sempre está presente. O medo sempre nos acompanha. O medo sempre se manifesta na nossa vida. Às vezes a gente até pode disfarçar o medo. Em muitas oportunidades a gente pode até controlar o medo que está tomando conta do nosso coração. Mas o medo sempre existe. Crianças têm medo, jovens têm medo, idosos não ficam livres do medo. Especialmente nos dias que estamos vivendo, o medo é uma tremenda realidade. Nós temos medo da enfermidade e da morte. Temos medo da perda do emprego e da incerteza quanto ao futuro. Temos medo da solidão e medo da perda de pessoas queridas. Pois bem, quando a gente olha para esses dois textos, nós queremos destacar alguns tipos de medo que podemos sentir. Vamos examinar mais de perto o primeiro texto. Nele, Adão aparece fazendo a seguinte confissão a Deus: eu ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Acho que não dá para discutir. Adão reconheceu que estava com medo de Deus. Mas isso é muito estranho. Deus nunca tinha feito nenhum mal para o ser humano. Ao contrário, nos menores detalhes da criação, Deus sempre pensara na felicidade do primeiro casal. Deus tinha colocado Adão e Eva em um jardim. Era um lugar aprazível para se viver. Deus tinha providenciado alimentação de árvores frutíferas. Não existia o problema da fome que atormenta tantas pessoas em nosso mundo. Deus tinha concedido o domínio sobre todas as coisas que tinham sido criadas. Em outras palavras, Deus havia acumulado o ser humano de privilégios e mostrara que era um grande amigo de nossos primeiros pais. Só que de repente tudo muda. De uma hora para outra tudo fica diferente. O ser humano já não olha para Deus com confiança. Já não vê em Deus um amigo. E Adão sente medo de Deus. Esta é uma das mais graves consequências do pecado. O fato é que o primeiro casal havia desobedecido a Deus. E foi por causa disso que houve uma mudança na visão de Deus. Deus já não era visto como um amigo, mas como um inimigo. Deus já não era visto como companheiro, mas como um adversário. Deus já não era alguém com quem se podia conversar com prazer no final do dia, mas um ser de cuja presença se fugia. Ainda hoje é assim também. Ainda hoje continua a existir medo de Deus. Muitas vezes, até mesmo pregadores mal orientados ou pregadores inescrupulosos só exploram, só aumentam o medo de Deus.
E eles falam a respeito de um Deus que é uma espécie de policial. Um Deus que fica lá no céu, vigiando para punir, e que até sente prazer em castigar. E nos dias de hoje, com a terrível pandemia que enfrentamos, existe muita gente sentindo medo de Deus. E são pessoas que andam perguntando: será que nós estamos passando por todo esse sofrimento porque Deus está nos castigando? O que é que nós fizemos de errado para Deus nos punir com tanta severidade? Só que aí a situação fica muito pior. Além das desgraças provocadas pelo novo coronavírus, as pessoas também morrem de medo de Deus. Isso a respeito do primeiro texto. A respeito do segundo, nós nos encontramos com mais duas diferentes manifestações de medo. No primeiro momento, todos os discípulos sentiram medo e todas as circunstâncias contribuíram para isso. Era de noite e havia escuridão por toda parte. E os discípulos estavam num barco em pleno mar. E o tempo não estava bom. Havia vento e as ondas batiam contra o barco. Era um clima de terror. E foi exatamente nesse clima de terror que Jesus Cristo veio ao encontro dos discípulos de uma forma diferente, que os discípulos nunca imaginaram ser possível. Jesus veio andando sobre as ondas do mar. Nunca tinha acontecido algo semelhante. Os discípulos não estavam preparados para aquele momento. E a sua imaginação trabalhou demais. E todos eles começaram a pensar que era um fantasma que estava chegando. A gente sabe que fantasmas não existem. Fantasmas são fruto da nossa imaginação. Pode ser que as crianças tenham medo de fantasmas, mas adultos. Mas os próprios discípulos aprenderam que aquele suposto fantasma nada mais era do que Jesus que vinha ao encontro deles. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje em dia também acontecem coisas desse tipo. Nós frequentemente temos medo de coisas que não existem. Medo de coisas que não precisam ser temidas. Assim como os discípulos tiveram medo de um fantasma que não existia, nós também temos medo de coisas que nunca vão acontecer. Assim como os discípulos sentiram medo de um produto da imaginação, nós também temos medo de coisas que só existem dentro da nossa mente. E por outro lado, quando foi convidado a ir ao encontro de Jesus, Pedro também começou a caminhar sobre as águas. Só que ele também teve medo. Medo da força do vento e medo das ondas. Agora é diferente. Pedro teve medo de coisas reais. Eram coisas sobre as quais ele não podia ter nenhum controle. Ele não tinha o domínio sobre o vento, não tinha também o domínio sobre as ondas do mar. O que é que ele poderia fazer contra a força do vento?
O que é que ele teria condições de fazer para diminuir aquela agitação das águas do mar? E até hoje, isso acontece também conosco. Nós também costumamos agir exatamente como Pedro. Nós temos medo das coisas que não podemos alterar. Temos medo de coisas contra as quais nós não podemos fazer nada. Temos medo de problemas que nós não podemos resolver. Temos medo de situações que escapam totalmente do nosso controle. Aí está, irmãos. Esses antigos textos bíblicos apresentam diferentes tipos de medo, mas diferentes tipos de medo que continuam a ser atuais. No passado como no presente, o ser humano tem medo de Deus, medo de coisas que não existem, medo de coisas que não podem ser controladas pelo ser humano. E nesta hora de culto nós queremos proclamar a todos uma só verdade. E a verdade que nós queremos destacar é a seguinte: a raiz de todos os medos é a falta de confiança em Deus. Vamos repetir. A raiz de todos os medos é a falta de confiança em Deus. É isso que a Bíblia nos ensina. A fonte de todos os nossos temores é tão somente a falta de confiança em Deus. É porque nós não temos confiança em Deus que sentimos medo num mundo cheio de problemas, de enfermidades e de morte. É porque não temos confiança em Deus que sentimos medo de coisas que não existem. É porque não temos confiança em Deus que nos sentimos inseguros e morremos de medo de coisas sobre as quais nós não temos nenhum domínio e contra as quais não podemos fazer nada. Positivamente, nós queremos afirmar uma coisa. Para vencer todos os temores que nos atormentam, só existe um caminho e uma solução. Nós precisamos reconhecer que Deus é nosso amigo. Precisamos sentir que Deus é nosso companheiro. Precisamos crer no Evangelho, boa notícia, que diz que Deus é Pai, Pai que ama, Pai que compreende, Pai que ajuda. É por aí que nós precisamos começar. Com confiança em Deus, não haverá temor. Com confiança em Deus, venceremos todos os medos. E nesta hora, todos nós possamos repetir as palavras do salmista do passado, que nos disse assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém.
E agora, irmãos e irmãs, vamos ser inspirados por mais um cântico que será entoado nesta hora. Ao ouvi-lo, façamos de suas palavras as nossas palavras nesta hora. Amém. Conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai, te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e paz. Me alegro em tua vontade mais e mais. Sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida, Jesus. Sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, de ti dependo e conto com teu amor. Teu amor, sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Bom é tua vida em minha vida. Que glória é tua vida em minha vida. Oh, Jesus, me alegro em tua vida em minha vida.